Porque o senador Sérgio Moro foi flagrado sendo aconselhado por um aliado a não tornar público um possível apoio a Flávio Dino. A troca de mensagens foi capturada pelo fotógrafo Wilton Júnior e publicada pelo jornal O Estado de São Paulo. Primeira pessoa próxima a ele alerta, eu vou abrir aspas: Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio que já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor. Senão, isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui. Qualquer coisa, só acionar, fecho aspas. Moro, então, começou a responder, vou abrir aspas. Beleza, vou manter meu voto secreto. É um instrumento de proteção contra a retaliação, fecho aspas. A pessoa flagrada em troca de mensagens com o senador seria Rafael Travassos Magalhães, que é funcionário do gabinete do parlamentar. Procurado, Sérgio Moro informou por meio de sua assessoria que a pessoa com quem conversou pelo celular fez a sugestão somente porque distorceram seu posicionamento nas redes após o cumprimento ao ministro Flávio Dino. E claro que a gente precisa repercutir toda essa história envolvendo o senador Sérgio Moro, que repercutiu muito nas redes sociais, vários memes, muitas mensagens, críticas e algumas especulações. Você, José Maria Trindade, vários memes, né, Zé? Eu também li muitas mensagens de pessoas que colocavam alguma coisa do tipo: esse é um bom exemplo para você que acabou, sei lá, brigando com um parente seu durante as eleições. Que leitura é possível fazer dessa fotografia? Achou estranha essa proximidade de Sérgio Moro e Flávio Dino? E o que achou dessa troca de mensagens entre o senador e o seu assessor parlamentar? Você acha que ele votou a favor, Zé? Eu calculava que o Flávio Dino teria 50 votos, né? Aí eu perguntei ao senador lá, que me ajudou a fazer os cálculos: senador, o que aconteceu? Ele falou assim: foi a TT. O que é TT, senador? É a taxa de traição. Então, assim, o político e o senador virou eleitor, né? Nesse processo aí, o senador é eleitor e está se vingando das traições que ele recebe durante a eleição. Eu tenho um amigo que foi candidato a deputado federal, falou assim: Zé Maria, se eu tivesse os votos que as pessoas chegaram em mim, falaram que votaram em mim, eu seria eleito 3 vezes, e ele não foi eleito. Então tem essa TT que eu aprendi ontem, eu não sabia que tinha TT no Congresso Nacional. É a taxa de traição, e ela é isso aí, entre 5% a 10% é a TT, a taxa de traição. Veja bem, eu disse que essa sabatina seria diferente, e foi. As pessoas encararam um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, apontaram o dedo para ele e disseram: eu não voto no senhor por isso. Não é normal que isso aconteça. Não é normal. Veja bem que até o André Mendonça, que teve mais votos contrários, sim. Não, então não é sabatina. Se você já chega lá com a sua opinião formada, como é que é uma sabatina? Entendeu? Não é sabatina. Ali. Não é sabatina. É o que eu critico sempre. Eu acho que a Constituição. Eu acho que a Constituição está correta. O presidente deve indicar. O presidente da República, qualquer que seja ele, vem banhado de votos, né? Vem com a autoridade de quem recebeu votos. É o Senado que tem que fazer esse pente fino e ver se as exigências constitucionais estão sendo atendidas. E as sabatinas são um rasgar de sedas eterno, todas elas rasgar de sedas, e fica: o senhor é maravilhoso, é lindo, esse cabelo seu, eu tenho inveja dele, e assim por diante, né? Então, sempre foi assim. E desta vez, não. Os senadores encararam e disseram: eu não vou votar. Vários falaram isso. É um risco? Né? Mas eu acredito sinceramente, que quando chega no Supremo, que coloca aquela simbólica capa preta, que em algumas cortes até hoje se usa uma peruca e tal, aquele é o símbolo de estar sob a proteção da justiça e independente. Espero que, ao tomar posse, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que vai continuar na Justiça até o próximo chegar, ele entenda que ele não pode mais ser demitido, que ele vire um defensor da Constituição. Eu quero que seja assim, acredito assim. E aí me perguntaram como é que eles têm essa coragem. Alguns para se calçar, né? Para decisões futuras dizer: você está me perseguindo porque eu fui contrário a você. E o senador Jorge Seif conseguiu assinaturas e apresentou a emenda
para tirar o voto secreto na indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí vem a grande questão. E isso é bom ou ruim para o Senado, para os senadores, para o Brasil, para a democracia? Eu, sinceramente, tenho dúvidas disso. O voto secreto, nesse caso, da indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma proteção ao senador, sim, né? Não é fácil encarar um futuro ministro do Supremo e dizer: eu vou votar contra, e chegar no plenário, voto aberto e votar contra, quando você sabe que ele vai para o Supremo. Eu sabia que o Dino ia para o Supremo, falei aqui e tinha dúvida quanto ao número de votos. Falei em 50 votos, não contava com a TT. Mas se voto fechado, todos foram aprovados até hoje, imagine se fosse voto aberto, hein, Zé Maria? Eles não querem se comprometer, pelo menos é o que muitos dizem. Agora você, Roberto Mota, como avaliou o dia de ontem? Eu quero, inclusive, Mota, agradecer a grande audiência, porque existem, sei lá, 5, 6 canais de televisão, a mesma imagem. Grande parte do Brasil optou em assistir pela Jovem Pan. A gente tem que agradecer a audiência fiel de muitos brasileiros que gostam da Jovem Pan e se identificam com a Jovem Pan e também acompanharam a sabatina aqui pela Jovem Pan. E naquele momento do Pingos, né, Mota, a gente pôde observar alguns senadores que subiram o tom, como o Cleitinho, né, que já disse de cara: não vou votar favoravelmente à aprovação do senhor. Qual é a sua análise sobre a sabatina, mas também esse episódio envolvendo o Sérgio Moro, Mota? Daniel, eu tenho milhões de coisas para comentar sobre a sabatina, então eu peço que você guarde essa oportunidade para mim, claro, porque eu quero falar aqui sobre esse episódio do Sérgio Moro. Ok, tá? Fechou. Eu acho que o Sérgio Moro, a partir de agora, a vida dele vai ficar um pouquinho mais difícil, mas não é por causa dessa foto que foi publicada da mensagem no telefone celular dele. Eu acho que a foto que vai tornar a vida dele um pouco mais difícil é outra. É uma foto dele confraternizando com um dos sabatinados de ontem, né? Mostrando, inclusive, ele, o que aparenta ser uma postura descontraída, rindo, se divertindo, tá? Eu acho que essa foto é que vai tornar a vida dele um pouco mais complicada. Em relação a outra foto, a foto da mensagem no celular dele, eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu realmente não entendi como um jornal tira e publica uma foto como essa. Isso não é violação de privacidade? Tá? Será que o jornal tiraria e publicaria uma foto como aquela do celular de um ministro da Suprema Corte? Ou de alguma autoridade do governo? Será que tiraria? A outra pergunta que eu queria fazer aqui: como é que um senador da República, naquele momento, troca mensagens dessa natureza e deixa o telefone exposto de forma que possa ser facilmente fotografado? Nós, que somos seres humanos normais, quando a gente usa o nosso celular, a gente toma alguns cuidados. Como é que esses cuidados não foram tomados lá? Eu vou fazer mais uma pergunta. Como é que o juiz, que foi símbolo da luta anticorrupção no Brasil, símbolo da oposição ao PT, como é que esse juiz, atual senador, não declara o voto contra um candidato indicado pelo PT? Como é que ele não declara? Como é que o voto dele não é claramente contra e aberto? E aí, eu sei que nós estamos no país da Vaza Jato. É um país onde mensagens privadas obtidas por um hacker são usadas como evidências jurídicas. Então, essas perguntas que eu fiz aqui, essas 3 perguntas, elas podem parecer, à primeira vista, bobas, mas se a gente não fizer essas perguntas, a gente corre o risco de nós sermos os bobos nessa história. Pois é, eu estou muito curioso para escutar o que o Cristiano Beraldo vai falar sobre esse episódio envolvendo o Sérgio Moro. Muito se falou sobre a possibilidade do senador ter votado favoravelmente a aprovação de Flávio Dino. Há uma grande dúvida em relação a isso. Qual poderia ser a explicação caso isso seja confirmado? Os eleitores de Moro, olhando um pouco para essa análise do Mota, certamente os eleitores de Moro não concordariam com essa posição do senador, né, Beraldo? Será que ele entrou na cota do TT? Bom, vamos lá. O que eu avalio de toda essa situação, né, do que aconteceu? A gente tem um senador da República
com um episódio onde fica muito claro o desequilíbrio de forças, de poderes no Brasil. Por quê? Claramente, o senador Sérgio Moro está sob ameaça de ter o seu mandato cassado. E não é hoje o Brasil, a gente tem que convir que não basta você ter razão, né? Quantos e quantos casos, e a Lava Jato é um exemplo disso, é onde as pessoas são condenadas com provas e depois, de repente, essas provas não valem mais. Aqueles que foram flagrados com dinheiro, aqueles que foram alvo ali de denúncias, de delações, de comprovações, de repente, por uma tecnicalidade qualquer, são liberados. E aí a força se inverte. Aquela força que estava contra os corruptos, ela se torna contra aqueles que colocaram os corruptos na cadeia. Então o Brasil está passando por um momento muito delicado e Sérgio Moro é a figura central deste processo. Quando ele mostra ali que, enfim, não quer revelar o voto, vai ali ser simpático com o senador Flávio Dino, né, ou ministro Flávio Dino, ou futuro ministro do Supremo, enfim, o Flávio Dino agora ele está em tudo, né, está em todos os poderes, é também um exemplo deste desequilíbrio. É claramente um esforço de fazer uma política de boa vizinhança. Agora, o que é ruim para o Brasil é nós termos uma dinâmica em que senadores se veem fragilizados a tal ponto que tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Veja, nós não estamos falando de um senador que tem um processo de corrupção que corre no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de alguém que claramente está sendo alvo de vingança. E aí, por ser alvo de vingança, se coloca num papel de sobreviver, demonstra essa preocupação em relação a seu voto, manifesta o voto, não manifesta o voto. Ora, o ato de não manifestar o voto já é nocivo para o processo democrático, já é nocivo ao papel que o Senado Federal tem que desempenhar, sobretudo numa sabatina tão importante que, como eu disse anteriormente, me permito discordar do Zé Maria, não foi uma sabatina, sabatina não é isso. Sabatina é feita quando você estuda o candidato, ainda mais Flávio Dino, que foi juiz. Quantas e quantas decisões de Flávio Dino poderiam ter sido colocadas ali para demonstrar que ele atuou com viés ideológico em decisões do judiciário. Ele já teve ali 12 anos tomando decisões como juiz. Por que não usar isso, fazer uma análise disso para que, se houver causa, questioná-lo? Mas não. Fica ali um confronto que nem é uma sabatina, porque o senador faz ali as suas perguntas, as suas considerações. Depois, no final, o sabatinado, ele responde. Quantas e quantas vezes nós ouvimos aqui ontem o candidato Flávio Dino simplesmente dizendo, olha, já respondi isso. E o candidato Gonê também, né, o então candidato, que ambos foram aprovados. Não, isso eu já respondi, então fala ali, en passant, sobre um tema extremamente relevante e vai empurrando com a barriga. Porque já sabe que vai ganhar. O jogo está jogado antes de entrar em campo. É a tal conversa de gabinete a portas fechadas, tratando sabe-se lá do quê, em qual contexto. Então, isso tudo que a gente viu ontem é simplesmente uma comprovação de que os poderes estão desequilibrados, Caniato, que o Senado não cumpriu o seu papel como deveria.